Vamos a mais um bate-papo, mais uma conversa bem interessante, mas dessa vez para o fechamento de sua redação. Sabe o que é introdução, não é? A gente viu que a introdução é a abertura do texto, é começar de uma forma refinada que demos estratégias para isso, falando do assunto e usando algum repertório sociocultural. Falamos que o desenvolvimento é um trabalho para provar, convencer a banca corretora. Demos estratégias argumentativas para isso, geralmente para trabalhar em 2 parágrafos no mínimo. E agora chega o momento da conclusão. O que é a conclusão? Conclusão é o encerramento da discussão. O aluno em 2014 tinha que encerrar um assunto sobre publicidade infantil em debate no Brasil. Em 2015, o aluno tinha que encerrar o assunto sobre a violência contra a mulher, uma violência que persiste no cenário brasileiro. Em 2016, o assunto que foi cobrado e o aluno tinha que encerrá-lo era o debate sobre a intolerância religiosa no Brasil. Pois bem, qualquer que seja o assunto deste ano, qualquer que seja o debate, a questão do bullying, a questão da homofobia, a questão da violência nos estádios, a questão, enfim, saúde, educação, qualquer que venha, o assunto precisa ser encerrado. Você, basicamente, no seu parágrafo conclusivo, tem que ter em mente o seguinte: é o momento de intervir e é o momento de encerrar o assunto. Olha só, intervir e encerrar o assunto. O que é intervir, professor Dionísio? Intervir exige que você resolva, aponte medidas alternativas que possam contornar ou até mesmo resolver o problema que foi debatido, tá bom? Então, intervir é apontar medidas, soluções. O espaço melhor para isso, meus amigos, é na conclusão, tá bom? E a segunda questão obrigatória para um momento conclusivo é encerrar o debate. Se você começou falando de intolerância religiosa, por favor, termine falando de intolerância religiosa. Se você começou um debate lá em cima, ó, não caiu esse assunto ainda, homofobia, fecha o assunto homofobia. Visualiza isso, ó. É um encaixe, ó. Abriu, fechou. Esse encaixe tem que aparecer perfeitamente. Não abandone o assunto, por favor. Abriu, encerrou. Ó o encaixe. Pois bem, a gente pode ter basicamente 2 tipos de conclusão bem básicas para você trabalhar, que você pode até usar como estratégias didáticas. Olha só, a primeira opção de estratégia didática para você concluir o texto é o seguinte: você pensar em agentes. Agentes, olha a seta. Agentes para intervir. O que são esses agentes, professor Dionísio? Bom, a gente poderia apontar como agentes aqueles que vão ajudar na resolução do problema. Anote-os. A gente pode ter a mídia, a gente pode ter a escola, a gente pode ter a família, a gente pode ter o governo. Pronto, o aluno pensou em 4 agentes. O que esse aluno tem por obrigação de falar? Já que ele pensou em citar 4 agentes, ele diga o que cada um deve fazer. Eis o problema. Ele vai ter que detalhar cada um desses agentes. Cabe à mídia inicialmente fazer. Detalhou. Ponto. Além disso, é papel da família também. Detalhou. Ponto. Ressalta-se também o papel da escola nesse sentido. Detalhou. Ponto. E por fim, o governo entra nessa questão fazendo, então ele detalha os 4 agentes, tá bom? Mas se você pensou assim, para que tanto agente? Você pode trabalhar de uma forma mais simplificada. Você pode trabalhar, olha a segunda forma, com um agente apenas.
A banca corretora, ela não quer que você confunda quantidade com qualidade. Então, um agente interventor, por exemplo, governo, se o aluno conseguir detalhar, entenda esse detalhar, dizendo como fazer. Se esse aluno pensar, vou colocar só o governo como agente interventor, isso é uma opção também de tipo de conclusão. Ele vai colocar lá embaixo, portanto, é dever do governo primeiro fiscalizar tal. Além disso, punir, fazendo tal. E terceiro, educar através de... Pronto. Se este aluno, com um agente interventor, conseguir detalhá-lo, parabéns. Ele também está com um ótimo tipo de conclusão. Então encerramos mais uma dica, desta vez de como encerrar seu texto dissertativo. Apresenta o assunto e escolhe quem vai intervir. Valeu, galera. Até o próximo encontro.